Pessoal, continuar então onde a gente parou, finalizando sobre as escalas, né? Tava falando da escala a escala Kelvin, que é a escala absoluta, a escala que a gente tem como que ela não existe valor negativo, que ela é a escala que só aumenta porque aumenta o movimento dos átomos, é uma escala que mede. Então, o que é temperatura no final das contas? A temperatura ela é uma forma de medir a movimentação dos átomos no teu corpo. Quanto mais quente tu tá, mais os átomos estão se mexendo. E essa é uma escala que mede estritamente isso. Por isso que ela não tem valor negativo, porque os átomos não se mexem menos, ou eles só se mexem, não tem um valor negativo de movimento. Eles só se mexem mais ou menos. Quanto menor a temperatura, menos movimento. Quanto maior a temperatura, mais movimento. Mas não existe movimento negativo dos átomos. Então, essa é a temperatura chamada de zero absoluto, onde a gente tem quase a parada de qualquer movimento atômico. Pode acontecer até o rompimento de ligações atômicas com essa temperatura tão baixa. E ela é um limite físico que é muito legal, porque a gente não consegue alcançar. Assim como a velocidade da luz não consegue ser alcançada, o zero absoluto não consegue ser alcançado também. Tu consegue chegar muito, 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 muito perto dele, mas não consegue chegar nele. Teve um experimento ano passado na Alemanha, que eu ainda não li sobre inteiramente para entender como ele funciona, que eles conseguiram chegar a menos 1 Kelvin, mas isso durou menos de um segundo e não se sabe muito bem as implicações desse tipo de temperatura, o que pode acontecer e tal. O estudo ainda estava avaliando o que podia acontecer, mas a princípio eles não conseguiram, eles não passaram pelo zero. Eles estavam em 1 e foram para menos 1, mas não alcançaram, foram tipo, deram um salto de 1 para menos 1, mas não passaram, não conseguiram alcançar o zero. Chegavam muito perto do zero, mas nunca alcançavam o zero. Mas daí de uma hora para outra eles conseguiram, através de um processo quântico, que a gente chama, que é um processo da física quântica, eles conseguiram chegar nesse menos 1. Aí, para finalizar, a gente tem as três relações entre as relações entre as temperaturas. A primeira relação que a gente tem aqui, que é essa aqui, né? A gente fala que a temperatura em Celsius, TC, temperatura em Celsius, vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273 graus. Se eu quiser saber o contrário, se eu quiser saber, tendo a temperatura em Celsius, quiser saber em Kelvin, eu passo esse 273 para o outro lado, então vou ter TC, temperatura em Celsius, mais 273 graus Celsius, 273 é igual à temperatura em Kelvin. E a outra relação, e essas duas eu queria que vocês anotassem no caderno, relações entre escalas termométricas, são as duas relações que a gente precisa ter. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Existem outras escalas de temperatura? Provavelmente existem, mas as mais usadas são essas três, então é as quais a gente se atém, a gente não precisa ficar divagando, viajando na maionese, certo? Então aqui a gente tem a comparação das escalas, né, do ponto de ebulição da água. Então na Celsius, a água congela em 100, congela em 100 e evapora, congela em 0 e evapora em 100. Na Fahrenheit, a água congela em 32 e evapora em 212. Na Kelvin, como não tem valor negativo, a gente congela a água em 273 e evapora em 373. O zero absoluto da escala Kelvin, que é o menor valor de temperatura que a gente pode ter, é zero. Na escala Celsius, ele representa menos 273 graus Celsius e na escala Fahrenheit, menos 459 Fahrenheit. Essas duas aqui são as equações principais. Eu vou mostrar para vocês em dois exemplos como se usa as duas, né? E a outra coisa, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é a escala, como construir a tua própria escala arbitrária, né? Como fazer a construção da tua própria escala. Queria mostrar para vocês como existem essas comparações entre escalas, né? Aqui a gente chama a escala arbitrária de escala X, onde ela tem um ponto máximo Y e um ponto Z mínimo. E ela é comparada com uma escala A, que a gente conhece, normalmente a gente compara com a escala que a gente conhece, com uma temperatura conhecida nessa escala mínima e uma temperatura máxima nessa escala
também conhecida. Isso é importante para quê? Para caso tu queira construir tua própria escala de temperatura, como acontece em alguns hospitais, como a gente vai ver os exemplos, para tu entender melhor o que está acontecendo. Vou parar de dividir isso aqui, vou primeiro mostrar para vocês o primeiro exemplo, de execução de um exercício que já está prontinho aqui para a gente fazer. Então, a pergunta é: a Universidade do Paraná, uma dada massa de gás sofre uma transformação e sua temperatura absoluta varia de 300 Kelvin, que é a escala absoluta, para 600 Kelvin. A variação de temperatura do gás medida na escala Fahrenheit. Então, a gente não tem uma transformação direta lá do Fahrenheit, que nem mostrei para vocês. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é transformar de Kelvin para Celsius